Bem-vindas, bem-vindos a este espaço de reflexão sobre os organismos de participação sinodal. Agradeço aos organizadores por terem me convidado a compartilhar algumas ideias com vocês, que poderão depois aprofundar nos materiais da bibliografia que encontrarão de forma complementar. O documento final, entre os números 103 e 108, aborda essa temática dos organismos de participação e, sob esse conceito, inclui os conselhos tanto pastorais, presbiterais, de assuntos econômicos e legais, como as assembleias, tanto diocesanas quanto paroquiais, e os sínodos diocesanos. É um conceito ampliado de organismos de participação. O que o documento final quis destacar é que o discernimento considerou como algo bom. Obrigado. Que esse tipo de instância passe a ser obrigatória, ou seja, que não fique à mercê de um discernimento local, mas que realmente seja uma mediação para o caminhar sinodal da igreja local e das comunidades concretas. As estruturas são uma dimensão constitutiva da sinodalidade, junto com os processos, os eventos, o estilo e a espiritualidade sinodal. Mas essas dimensões acontecem em uma mesma prática, nos mesmos sujeitos. Não são coisas separadas que possamos dividir. São apenas diferentes formas de entrar em uma mesma realidade. São dimensões de uma realidade. Não podem ser separadas. Por isso, agora vamos refletir sobre as instâncias de participação, identificando primeiro quais processos ocorrem nessas instâncias, em segundo lugar, qual estilo essas instâncias requerem e, por fim, considerando algumas ferramentas que são úteis na hora de implementar um organismo de participação. Quais são os processos que se requerem para dinamizar os organismos de participação? Bem, em primeiro lugar, convocar e participar, não é? É necessário realizar a convocação, a autoridade a essas instâncias e aqueles que são convocados sustentar a participação, que às vezes se torna árdua, mas é muito boa para o discernimento orgânico da pastoral. Aqui ao convocar, não é? O documento vai enfatizar que é bom convocar, que o próprio procedimento de convocação seja participativo. Se pensarmos, por exemplo, em uma instância diocesana, que as diferentes pequenas comunidades, as comunidades de base, as paróquias possam contribuir também os movimentos, assim como a vida religiosa, possam sugerir pessoas, nomes, perfis. O importante é que os perfis sejam diversos, de formas de vida cristã, de regiões, de formação, que não incluam apenas aqueles que estão habitualmente ativos nas instituições, mas que também incluam perfis do povo de Deus que talvez estejam comprometidos no dia a dia, em suas famílias, em seus trabalhos, em organizações sociais, políticas, etc. E vai destacar 3 sujeitos prioritários. Estamos pensando naqueles sujeitos que, à luz da sinodalidade, percebeu-se que é importante que tenham mais voz, mais protagonismo também nos discernimentos e na tomada de decisões, que são as mulheres, os jovens e as pessoas mais simples, mais pobres, que sofrem algum tipo de marginalização ou sofrimento. Ouvir essas vozes diversas. E é que uma das tarefas fundamentais desses organismos de participação é o discernimento pastoral. E o discernimento pastoral tem como um componente importante a escuta das vozes do tempo, estar atento à realidade local e discerni-la à luz do Evangelho, inspirados pelo Espírito em um clima de oração, de discernimento orante. Então, essa escuta que é discernida vai favorecer a elaboração das decisões e a posterior tomada de decisão, neste caso institucional, que será realizada pela autoridade. Todos os participantes e o restante do povo de Deus estarão acolhendo essa decisão que foi elaborada de maneira participativa, sempre atenta, com discernimento, de forma criativa e diversa, porque ao ser concretizada, será diversa. É importante que,
como existem diferentes instâncias de participação, elas estejam articuladas entre si, que sejam previstos os mecanismos de comunicação entre as instâncias de discernimento, seja porque correspondem a diferentes escalas, por exemplo, o discernimento da Igreja Diocesana, talvez vigararias ou zonas pastorais, as paróquias, as comunidades de base, assim como também entre diferentes instâncias de discernimento, sínodos, assembleias, conselhos, diversos conselhos. É muito importante, então, prever instâncias de articulação. Também é importante que esses organismos estejam envolvidos no acompanhamento da implementação pastoral e que sejam previstas instâncias de avaliação dos processos e dos resultados. E que inclua instâncias de comunicação, tanto das decisões tomadas, dos discernimentos, das decisões, como também das avaliações que vão sendo feitas da forma mais transparente possível. Esses seriam os processos envolvidos: convocar, participar, escutar, discernir, elaborar decisões, tomar decisões, articular. Avaliar, comunicar seriam os processos envolvidos nesses organismos de participação que, como vemos, permitem que esses processos ocorram de maneira orgânica e articulada. Agora, de que atitude nós nos envolvemos na participação, nos conselhos? Bem, podem haver diferentes possibilidades. O documento final vai destacar algumas, em geral, como de estilo sinodal, e aqui aplicamos isso. A dinâmica dos conselhos. Primeiro, uma confiança recíproca. Confiamos uns nos outros, nos dons que Deus derramou, nos carismas, nos ministérios que Deus concedeu a cada um, nas comunidades, nas pequenas comunidades. É uma confiança que se discerne, é uma confiança responsável ou lúcida, ou seja, não é uma confiança cega, mas que vai estabelecer esses discernimentos sobre os dons que temos mutuamente. Essa confiança nos permite carregar juntos os desafios pastorais. Se os desafios pastorais são percebidos nesta mudança de época como enormes, como verdadeiramente desafiadores, uns aos outros a comunidade serve como uma carga compartilhada. Quando a carga é compartilhada, ela se torna mais leve, não é? E isso acontece com cada um dos participantes, mas em particular com a autoridade. Compartilhar a carga pastoral, a decisão, a avaliação, nos permite renovar a esperança, ajudar-nos mutuamente, favorecer de uma maneira um estilo de cuidado mútuo na carga pastoral. Por fim, como somos humanos, temos limitações, também cometemos falhas nesses processos, às vezes a conversa se torna difícil, às vezes a tomada de decisões não é fácil. As posturas podem se opor e não ficar claro como seguir. Também é bom desenvolver uma atitude de misericórdia, uma misericórdia compassiva conosco mesmos e com os outros, e assim ir abrindo, em instâncias de reconciliação, esse caminho. Às vezes será necessário propor alguns mediadores para facilitar esses acordos. Então, aqui temos alguns processos e aqui temos 3 atitudes básicas: uma confiança responsável, o cuidado mútuo e a misericórdia compassiva. Quais ferramentas podem nos ajudar a percorrer concretamente esses organismos de participação? Bem, muito importante em primeiro lugar é ter um estatuto, ter claramente estabelecido. Obrigado. Quem deve ser convocado, de que maneira são convocados, com que periodicidade, qual é a quantidade de reuniões, quanto tempo as pessoas permanecerão em seus cargos, etc. É bom que esses estatutos sejam conhecidos por todos e também elaborados, na medida do possível, de forma participativa, seguindo alguns critérios. As reuniões, quando realizamos reuniões, é importante que as decisões tomadas e o processo de discernimento também possam ser registrados por escrito em atas. Para isso serve a função do secretário ou da secretária, que envia a ata aos participantes para que revisem se realmente o documento expressa o que foi trabalhado e elaborado naquela reunião. Uma vez que temos a ata, ela nos serve para comunicar o discernimento e as decisões ao restante da comunidade, às pequenas comunidades, à comunidade paroquial,
a comunidade diocesana e também a sociedade. Essa comunicação também é uma forma de mostrar nossos discernimentos, de compartilhar nossas escolhas. Por fim, também é importante ter esses núcleos de comunicação e de transparência e comunicar as avaliações que vamos realizando sobre os processos. Em definitiva, já temos pouco tempo, vou encerrando. Podemos compreender que essa dimensão estrutural está a serviço de uma evangelização com uma mediação orgânica que, sobretudo, por exemplo, em comunidades grandes como as grandes cidades, nos permite estabelecer processos mais sistemáticos de discernimento, de ponderação, de avaliação dos processos. E isso passa a ser um sinal dessa comunidade que busca caminhar junta, que busca evangelizar junta. E ao mesmo tempo que é um sinal, é um instrumento, então podemos realmente considerá-lo como um sacramento dessa unidade que queremos promover para toda a humanidade e que nós primeiro queremos viver. Nesse discernimento, nessa escuta, nesse compartilhar, podemos também nos abrir à participação, à presença, à escuta das vozes de representantes de outras denominações cristãs, de outras religiões e também, porque não, da sociedade como um todo, dos movimentos populares, por exemplo, que nos tragam contribuições sobre certos temas específicos que queremos e descobrimos que precisamos percorrer, discernir e escolher. Bem, eu os encorajo a renovar a prática dos conselhos pastorais, caso suas comunidades já os tenham, ou a iniciar esses conselhos pastorais ou outros organismos de participação, assembleias, sínodos, conselhos econômicos, presbiterais. Alguns já eram obrigatórios, mesmo assim muitas comunidades não os tinham e agora a ideia é enfatizar isso, que seja uma experiência realmente comunitária onde se vivam processos sinodais a partir de uma espiritualidade e de um estilo sinodal a serviço de uma evangelização cada vez mais viva, cada vez mais alegre, onde todos possamos contribuir e a carga seja distribuída entre todos. Peçamos ao Espírito que nos ajude, que nos ensine a ser realmente uma igreja sinodal. Muito obrigado.